convite, porque aconteceu alguma coisa aqui que eu mexi e saiu. Oi. Sim, sim. Agora vai ter que esperar a galera voltar, né? Mas me chama aí de novo. Isso. Luísa, começa a convidar as suas amigas, Luísa, para essa live. Pronto, voltamos. Ficou mudo, sumiu, caiu. Caiu a live. Sem problema. Estamos de novo aí. Pastora Elisama Quintela, Renata, glória a Deus. Todo mundo. Bem-vindos. Daniele Luna, Deus abençoe vocês, meninas. Então, a gente já Glória a começou a Deus. falar agora Do sobre a nossa nosso tema. o nosso tema de hoje. Eita glória! Esse assunto traição, as pessoas logo pensam assim, traição em relacionamento, né? Sim. De mulher, de namorado e namorada, enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre um todo, sobre traição de amizade, traição Sim. no trabalho, enfim, sobre traição. Eu elaborei algumas perguntas para você. A gente vai falar desse tema baseado no livro de Mateus, no verso 27, que fala sobre o suicídio de Judas, né? Eu vou colocar assim que na Bíblia um dos maiores traidores, se não for o maior, né, foi Judas, que traiu Jesus Sim. ali por moedas de prata. Então a gente vai abordar um pouco esse assunto e eu quero começar esse assunto te fazendo a seguinte pergunta: a traição pode nos levar à morte? Bem, né? Deixa eu aproveitar para dar uma boa tarde para todo mundo, dizer que todo mundo é bem-vindo em nome de Jesus, que eu estou muito honrado de estar aqui contigo nessa live. Denise é uma amiga querida, que a gente não tem muito mais contato, porque Denise mora longe de mim, meu Deus do céu. Mas a Denise é uma pessoa muito querida, uma mulher de Deus. Eu sou muito honrada de poder estar compartilhando esse espaço com você e com as meninas que estão aqui, Denise, em nome de Jesus. Então, assim, para começar, eu gosto muito de definir o conceito do que é traição. A traição, ela é um ato de deslealdade para alguém que deposita confiança e amor por você. Em qualquer nível de relacionamento, toda vez que uma pessoa trai a outra, ela está cometendo um ato de deslealdade. E a traição, ela também ela não é apenas um ato de deslealdade, ela é a manifestação da essência da pessoa. Porque a pessoa que atraiçoou a outra, independente do grau, do nível de relacionamento, se é relacionamento sentimental ou relacionamentos de amizade, né? Porque a própria Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então, quando você atraiçoa uma pessoa, você está revelando que o tempo todo só aquela pessoa é que realmente estava investindo naquele relacionamento, que você estava ali por conveniência, e você ainda revela o seu caráter, porque é uma pessoa que diz ser leal a outra, diz, mas na hora de manifestar essa lealdade através de um ato, né, ela faz exatamente o contrário, ela já mostra que ela é uma pessoa que não tem caráter. E a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então, se você está num relacionamento com a pessoa, com outra pessoa, independente, como eu já falei, do grau de que seja esse relacionamento, você está dizendo para a pessoa que ela pode contar com você, que você é leal a ela, né? Que vocês têm uma relação de confiança, que é outro parâmetro da nossa fala de hoje, e quando você vai e quebra essa confiança, quando você rompe essa confiança, você está demonstrando que, na verdade, não era apenas deslealdade. A deslealdade é manifestação de pessoas que não têm caráter. Sim. Né? Então, quando eu penso que o pecado da traição, porque é um pecado, você está pecando contra a pessoa, né? Se ela pode produzir morte,
ela pode produzir morte física, porque tem pessoas que elas entram num nível de decepção e de ferida tão grande por causa da traição sofrida, que ela entra num processo de adoecimento. Algumas pessoas sucumbem à depressão no momento desse e até se matam. E outras que fisicamente não se matam, mas ficam emocionalmente mortas. E aí, quando a gente fala em emocionalmente mortas, uma traição na área da amizade, um relacionamento de amizade, uma amizade muito profunda, de muitos anos, quando você é traído de uma maneira absurda, aquilo gera em você um desconforto em relação a novas amizades, aquilo gera em você uma falta de confiança em abrir o seu coração para fazer novas amizades, e na parte sentimental é do mesmo jeito. Uma mulher que é traída, um homem que é traído, ele vai ter, se ele não for completamente curado e restaurado pelo Senhor emocionalmente, ele vai ter muita dificuldade de entrar num outro relacionamento e de ter uma confiança plena nesse novo parceiro. Então, a traição, ela pode provocar morte? Pode. Ela pode matar o emocional de alguém, né? Ela pode matar a vida sentimental de alguém, ela pode ferir de morte uma outra pessoa, tanto emocionalmente, como essa ferida emocional pode avançar e produzir a morte física, sim. Nossa, tremendo. Você está falando, e aí a gente vai para a história de Judas, né? Judas é um cara que teve a oportunidade de andar com Jesus, de ver tudo que Jesus passou, ver tudo que Jesus produziu naquele tempo de caminhada, e ainda assim ele se deixou, né, ser levado pela voz do opressor, né? Ele se deixou ser levado pelo mal. E por causa de uma coisa tão pequena, eu costumo dizer que as maiores traições são por causa de motivos tão fúteis, tão banais, tão pequenos, perto daquilo que a lealdade pode te ofertar, pode te sugerir, né? E o Judas, ele teve esse tempo todo com Jesus e ainda assim preferiu, né, ceder ao capricho, ao desejo da carne e trair o Senhor. E o resultado foi morte, sim. Então, realmente, a traição pode levar à morte. Esse Denise, palavra que você deu. E com relação a Judas, a gente ainda entra no âmbito que Judas se aproximou de Jesus e veio caminhar com Jesus, porque a Bíblia fala que os 12 foram escolhidos e Judas, ele era daqueles que caminhavam mais próximo de Jesus e por isso ele foi um dos escolhidos para se tornar discípulo. E ele veio caminhar com Jesus porque ele viu que Jesus tinha uma palavra de autoridade, quando Jesus abria a boca para falar, todos paravam para ouvir. E ele fazia parte de um partido político chamado os Zelotes, que buscavam a libertação política de Israel. E ele viu que Jesus, com aquele carisma que ele tinha, com aquela autoridade, era alguém que, se ele conseguisse levar para o partido e ele abrisse a boca em prol da revolução política, né, ela aconteceria muito mais fácil debaixo da liderança de Jesus. Então, alguns historiadores dizem que quando Judas entregou Jesus, ele entregou para forçar Jesus a abrir a boca para produzir essa rebelião política, já que todo o tempo que ele andou com Jesus, ele viu que Jesus não se movia para o lado político, ele só se movia para o lado espiritual. E ele buscando empurrar Jesus para a política, para aquilo que ele queria, né? Ele entregou Jesus, recebeu o pagamento, e quando ele viu que, apesar de maltratado, ele se deixou prender, ele não abriu a boca, ele não relutou contra ser preso, não relutou contra ser maltratado, açoitado, ele não relutou contra a cruz, foi a hora que Judas viu que realmente ele nunca conseguiria levar Jesus para o lado político e que ele havia produzido a morte de alguém. Então, você vê que Judas andou com Jesus por 3 anos, foi seu discípulo, mas o relacionamento dele nunca foi leal. Porque enquanto Jesus queria que ele caminhasse com ele, levou ele para lá, é claro que havia um propósito divino, que um dos 12 tinha que trair Jesus, ok, tudo isso a gente sabe, né? Um dos 12 tinha que trair Jesus, um dos 12 tinha que entregá-lo, e esse escolhido foi Judas. Mas, na verdade, ele foi escolhido porque ele já era cativo de um engano
no seu próprio coração, porque ele achava que podia levar Jesus a fazer alguma coisa que Jesus não queria fazer. E o traidor, quando ele trai, algumas situações de traição que acontecem, é porque o traidor está ali por conveniência. Exato. Ele está ali por conveniência. Alguns casos de traição que a gente conhece, ele está ali por conveniência. E na hora que ele vê... Sim, e na hora que ele vê que a sua vítima, né, entre aspas, não produz mais aquilo que ele espera, ou não vai produzir aquilo que ele deseja, que o resultado não é mais aquele para o qual ele investiu naquela pessoa, ele ou abandona, ou ele já busca uma outra pessoa ainda, uma outra situação, e quando a pessoa que estava ali investindo com lealdade abre os olhos, ela já foi enganada, já foi roubada, já foi mil coisas que a gente sabe que acontece por aí, né? Nossa, tremendo, Patrícia, isso que você falou. Realmente é nesse contexto aí mesmo. E a gente traz para os dias de hoje, a gente vê que é bem propício para o momento, né? Essa história Sim. de Jesus aí, com Judas, aí é o que tem acontecido muito. Hoje eu estava falando que o povo na Terra tem se comportado muito como aquele povo no deserto. Tinha um líder, né? Ordenado por Deus, mas eles, em determinados momentos, eles não conseguiam avaliar aquele líder como líder. Sim. Dizer, estarem ali sendo saciados, mas eles não queriam obedecer à liderança. Né? Sim. Se rebelaram, desobedeceram, foram infiéis. Então, provocou a ira do líder. Porque muitas vezes, né, as pessoas atacam o outro e falam assim, eu vou falar assim, vou usar o exemplo, né? Silas Malafaia. É um cara que hoje é polêmico dentro desse âmbito pastoral, mas é um cara que bota a cara a bater mesmo, e vai à luta, e fala, pensa, não tem medo das retaliações. Não tem, não. O povo desobedecendo, não escuta, e depois ainda se levanta contra o líder, né? E sim. O seguidor do Silas Malafaia, usando como exemplo, é do meio evangélico mesmo, a maioria, sabe? Que não aceitam essa patente dele de um líder maior, de um cara que Deus chamou para fazer a diferença, para conduzir o povo, né? Então, a gente vê que realmente há uma rebelião muito grande, sabe? No meio do povo que se diz de Deus. Há uma briga, há uma atmosfera muito ruim, e isso tem que acabar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renata, ela postou aqui, o traidor para mim é como uma gestante, ele vai gerando a traição, o dia que nasce é descoberto, aí vem a crise. Mudando de pensamento, acho que não estou entendendo a palavra, de pensamento de morte, de ambas as partes. Né? Em outra parte, ela está falando que traição é como se fosse um crime já tramado para o suicídio. Sim. A traição ela é vista de várias maneiras. A traição realmente é algo perigoso, né? Por isso que muita gente fala, tem um ditado aí que diz assim, que a pessoa é como uma cobra, né? Que ela, sorrateiramente, te pica, né? E quando você vê o estrago... Uma amiga minha, ela passou por um processo de traição, a gente conversando, né? E ela falou que quando ela descobriu, e ela confrontou e tal o esposo, ele olhou para ela e falou assim, mas eu traí você assim, foi sem querer. Quando eu vi já tinha acontecido. Aí ela falou assim, foi sem querer, você tropeçou na mulher, tropeçou no motel, e aí você foi tropeçando na mulher, vocês foram se embolando nesse tropeço para dentro do hotel. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então o que a irmã falou é verdade. A traição, ela é um processo, ela não acontece sem querer, ela é alimentada por pensamentos e sentimentos de frustração, né? De um coração que não tem caráter e não tem lealdade, e quando a traição acontece, ela, na verdade, é apenas aquilo que a Bíblia diz, que o pecado, ele é gerado. Né? É a mesma coisa, a traição é um pecado. Então, ele não acontece na hora que ele acontece aqui no mundo físico. Ele já estava sendo gerado dentro da pessoa, assim como uma gestante
gera uma criança. Então, realmente, né, a traição funciona desse jeito, assim como todos os pecados. A Bíblia diz que todos os pecados, eles são gerados dentro de nós. Né? Então, ninguém pode dizer que traiu sem querer, que matou sem querer, que abortou sem querer, que falou mal do outro sem querer, porque tudo acontece normalmente de uma voluntariedade da pessoa. Existem pecados involuntários, que a pessoa desconhece a lei, desconhece a regra e peca. Porém, ainda assim, a Bíblia diz que nós temos que confessar tanto um quanto o outro, tanto os voluntários como os involuntários. Amém. Glória a Deus. Vamos para a segunda pergunta. Vamos embora. Como devemos nos comportar em meio a uma traição pela ótica bíblica, falando? Sim. Então, quando a gente pensa em traição pela ótica bíblica, a gente tem um assunto extremamente controverso, né? Porque se você for perguntar para alguns pastores, né? Camilinha, meu amor, tá aqui, meu pessoal que fica comigo no Devocional Rema. Beijo, amor. Então, assim, existe uma vertente de pastores, um grupo de pastores. Se você perguntar, pastor, como uma mulher ou um homem que foi traído deve proceder, né? Então, uma vertente de pastores vai dizer para você, e eu não os condeno, eu entendo que todo mundo tem sua visão, né? Que você tem que, como é que eu vou dizer? Que você tem que relevar aquele pecado, que você tem que perdoar e que você tem que restaurar o casamento, porque o casamento é até o fim, até o último suspiro, certo? E vai ter uma outra corrente que vai dizer para você que você, se você foi a vítima do adultério, se você foi a vítima do adultério, você pode reconstruir a sua vida e casar de novo, e aquele que foi a pessoa que cometeu o pecado do adultério, ela está presa, né? E aí, quando você entra nesse contexto, duas pessoas estavam, essas duas vertentes pastorais, elas se degladiam nesse ponto, né? Mateus 19 fala, no versículo 3, os fariseus perguntam, vão colocar Jesus à prova, e eles perguntam se é lícito a mulher, ao marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo. E aí a gente entra na parte do divórcio banal. Porque existem pessoas, amiga, que ficam inventando N situações para poder se divorciar. E a verdade é que a única porta que a Bíblia fala para divórcio é de traição. Ponto. Né? A Bíblia diz que no Velho Testamento, quando o homem não era pai, não tinha filhos com a sua primeira esposa, ele podia adquirir uma segunda esposa. Se a segunda esposa não tivesse filhos, ele podia adquirir uma terceira esposa. E essas esposas estéreis, ele poderia se divorciar delas. Era o que estava no Velho Testamento, era a lei. Né? Porém, no Novo Testamento, Jesus trouxe de volta a ideia do Éden. Porque o propósito de Deus é sempre que a programação do Éden esteja no nosso DNA. Um homem, uma mulher e um casamento. A partir do momento que o casamento está constituído, aquele relacionamento permanecer até o fim dos dias. Porém, no Éden, como era Adão e Eva, já ficou limitado que era um homem para uma mulher. Então não dava para você a oportunidade de você sair petiscando por aí, né? Porque pessoas não são aperitivos para você sair provando por aí, né? Então, Mateus 19, Jesus fala lá no versículo 4, Jesus lhe respondeu, vocês nunca leram as escrituras que dizem que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Depois ainda Deus disse, por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e os dois serão um só. Assim eles não são mais dois, mas um. Portanto, que nenhum homem separe o que foi unido por Deus. E os fariseus perguntam para ele, por que Moisés mandou
dá a carta de divórcio e repudia a esposa, e Jesus vai dizer que foi por causa da dureza do coração. E aí a dureza do coração entra no caso de que a mulher já estava casada com o homem há muito tempo. E ele adquirindo novas esposas, porque aquela ficou velha e tal, e ele ia casando de novo, e aquelas primeiras esposas mais velhas que não tinham filhos, eles simplesmente deixavam elas jogadas, não devolviam para a casa da família. Elas se tornavam mulheres repudiadas dentro do casamento. E aí elas não tinham mais um marido com quem se relacionar. Elas não podiam ter uma vida decente, porque o homem que tinha várias esposas, ele tinha que dar uma vida decente para ela. E essas esposas que eram repudiadas dentro do casamento, ficavam abandonadas. Então, o que Moisés falou para dar a carta de divórcio é para que essas mulheres repudiadas no casamento recebessem a carta de divórcio, pudessem voltar para suas famílias e, ainda que em idade avançada, tivessem a oportunidade de casar de novo. Sim. Então, foi por isso que Moisés mandou da carta de divórcio, né? Então, quando Jesus fala, Moisés mandou da carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens, é porque os homens eram de coração ruim, abandonavam as suas esposas, iam adquirindo esposas mais novas, mais bonitas, e as mais velhas ficavam jogadas sem cuidado. Então, ou elas iam ser cuidadas pela sua família de origem, já que o esposo tinha abandonado, né? Ou ele ficava com ela de uma vez por todas. Então, ele tinha que resolver, ou dava a carta de divórcio e devolvia, ou assumia. Então, foi por isso que Moisés falou. Quem não quer mais a esposa, não quer mais ficar casado, dá a carta de divórcio. Porque os israelitas estavam contraindo vários matrimônios, uma coisa que eles aprenderam com as nações em redor, e aí as esposas mais velhas ficavam jogadas. Então, esse foi o princípio porque Moisés mandou dar a carta de divórcio. Aí, quando os fariseus procuram pegar Jesus nisso, aí Jesus fala, aqui no versículo 9, de Mateus 19. Eu, porém, lhes digo, se um homem se divorciar de sua esposa, sem ser por motivo de imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ponto. Então, o que está dizendo é que se o divórcio for um divórcio sem motivação de imoralidade sexual, que é imoralidade sexual dentro do casamento, é o quê? É traição. É a traição. Um homem que adultera, ele praticou imoralidade sexual, e essa imoralidade sexual é chamada adultério, ele prevaricou contra a sua esposa, e isso faz com que ela também tenha direito de se divorciar dele. Só que naquela época era o homem que tinha que dar carta de divórcio, porque só o homem era permitido voto e lei, né? As mulheres não tinham voz. Hoje em dia nós temos voz. Então, quando uma mulher é vítima de adultério, ela pode sim pedir carta de divórcio. Jesus corrobora essa palavra que o casamento só pode ser desfeito por imoralidade sexual, e essa imoralidade é o adultério. E o que Jesus está dizendo é que se a pessoa se divorciar sem motivo de imoralidade sexual e casar com outra, ela comete adultério. E aí eu tenho um entendimento também de que se a pessoa foi vítima de imoralidade sexual, ela pode se casar de novo, porque não foi ela que pecou. Isso. Ela é vítima. Então ela pode casar de novo, ela pode reconstruir a sua vida, e o que nós precisamos é não permitir que haja a banalização do casamento, a banalização do divórcio, e que a única porta que a Bíblia dá para o divórcio é a prática do adultério. Então, você foi vítima de adultério, minha querida, meu querido? Você não tem condições de continuar vivendo com aquela pessoa? Porque tem gente que é vítima do adultério, a aliança foi quebrada, a confiança foi quebrada, e ela diz, mesmo assim, eu quero continuar com ele, eu quero perdoar e quero continuar, eu quero refazer a aliança. Glória a Deus, gente. A gente refaz os votos e segue adiante. Agora, existem pessoas que passam por uma ferida tão grande e que veem que aquilo também, a gente tem que levar isso em consideração. Quando o adultério é um episódio isolado, aconteceu uma situação que aquela pessoa se frustrou, se feriu, se envolveu, caiu em adultério, e ela se arrepende genuinamente, confessa o seu pecado, pede perdão, se submete ao tempo da reconciliação, né, ao tempo da restauração do casamento.
E você vê que ela é um arrependido genuíno, que ela realmente quer levar o casamento dali por diante, apagando aquele trecho da vida deles da memória e seguindo com retidão e amor diante de Deus. Poxa, se um casal consegue alcançar isso, siga em frente. O que acontece? A gente vai ter que dar uma corrida, porque a gente tem 20 minutos. A gente vai ter que dar uma Glória! corrida nas perguntas e nas respostas, que eu ainda quero falar também da confiança. Então, a gente vai dar uma segunda agora, tá, amiga? E deixa com eu te falar, certeza. um ganchinho disso aí que você está falando, eu conheço os dois extremos. O extremo de você ter sido casada com alguém que te prometeu cuidar, né? Vou ficar contigo até que a morte nos separe. Esse extremo foi meu. Minha vida pessoal. Eu também. Um dia, do nada, meu marido virou para mim, não quero mais viver com você, não sei o que lá e tal, e parará pão duro. E aí, terminou um relacionamento. Deixou para trás um casamento, deixou para trás um filho comigo, não avaliou o meu sentimento, o que eu ia passar. Eu me vi numa situação desesperadora, porque eu amava demais o meu marido na ocasião, e eu não me via separada dele. E aí, o que aconteceu depois disso tudo? Sofri muito, muito, passei muitos anos só, sem ninguém. Meu testemunho é lindo, é forte. Um outro dia a gente fala sobre isso. Mas Glória assim, como a eu Deus. tô... O que acontece? Deus refez a minha vida, porque o meu marido me traiu. Ele fez algo, né, que desabonou a moral dele nesse sentido aí no casamento. Então ele me deixou segundo a Bíblia, e mesmo assim eu orei muito, esperei muito, e refiz o meu lar, o meu casamento. Meu marido, graças a Deus. Deus que vai comigo para a obra, me sustenta, cuida de mim. E detalhe, 14 anos mais novo que eu, mas parece um homem de 70 anos, porque tem um QI, uma maturidade, sabe? Deus super é fiel. E eu também conheço o outro extremo, uma situação que a gente não vai citar nomes, é claro, mas assim, alguém que eu conheço que tinha um casamento, traiu, né? O parceiro traiu o outro, e aí o que aconteceu? Depois de muita oração, houve a reconciliação, porque houve o perdão, né? Houve o perdão de ambas as partes, se abriram, conversaram e refizeram sua aliança, né? Reaveram a aliança. E realmente isso pode acontecer. Eu sou líder de mulheres, aqui do WhatsApp, do grupo Mulheres com Propósito, muitas mulheres me procuram, me falando se estão erradas, se estão certas em procurar um novo parceiro, porque não aguentam mais sofrer. Outras estão desesperadas, querendo seu marido de volta. E eu sempre falo o que eu ouvi de uma assistente social uma vez dentro do fórum em Belfort Roxo. Ela falou o seguinte para mim: você está à beira de uma catatumba de quem já morreu. Isso é muito forte. Muito. Você está sentada à beira de uma catatumba de quem já morreu. Então você tem que respirar fundo, você tem que decidir se você quer lutar para isso que está morto ressuscitar, criar tendões, criar ossos, E você tem que ter paciência para o tempo de Deus. Ou você tem que falar, Senhor, não foi eu que errei, não foi eu que pequei, eu quero uma nova identidade para essa situação. E o Senhor, ele vai responder segundo o teu coração. Então, a palavra que eu tenho para essas mulheres que foram traídas ou que traíram é que tudo tem solução quando buscamos as em Deus, em nome de Jesus. Busque a em Deus. Busque a resposta do Senhor. Dele vem a última palavra. Não se desespera, não se culpe, não carrega uma cruz. Agora eu vou voltar à história de Judas. Judas, ele se suicidou porque ele não suportou o peso da traição. Ele não suportou mais ainda o pensar que Jesus não o perdoaria, quando, na verdade, Jesus o perdoaria. E muitas pessoas têm caído nesse conto do vigário. Aí vai entrar essa outra pergunta que eu quero te fazer. Uma pergunta até que foi elaborada aqui pela minha irmã, eu achei bem legal. E ela fala assim... Peraí, deixa eu pegar meu óculos agora, tá ali.
Tranquilo. Deixa eu achar onde eu escrevi. Não lembro nem mais. A traição pode levar a atitudes precipitadas? Pode. Pode. Porque uma pessoa que está ferida pelo ato de traição de outra pessoa, e como a gente já falou, essa traição aí em todos os âmbitos, né? A pessoa que está ferida pela traição de outra pessoa, a decepção pode fazer, sim, com que a pessoa traída tome atitudes impensadas, atitudes no calor da emoção, né? Antigamente no Brasil, quando uma mulher era pega em adultério, né? Se o marido matasse ela, ele era julgado e o advogado dizia que ele fez aquilo para lavar a sua honra porque ele foi movido por forte emoção, né? E até hoje, às vezes, acontecem algumas situações de assassinato que no tribunal isso é usado. A pessoa agiu daquele jeito movida por forte emoção. Então a gente sabe que a forte emoção, ela pode descompensar você, que o ser humano, ele tem que, as atitudes do ser humano, elas têm que ter o equilíbrio do emocional com o racional. E muitas vezes a ferida que uma traição provoca, ela vai fazer com que o emocional domine naquele momento. E muitas vezes reações emocionais, elas podem ser catastróficas, exatamente porque não foram pensadas, né? O calor da emoção gera impulsividade. Impulsividade é uma atitude não pensada e toda atitude não pensada é perigosa. Sim, tremendo. O que acontece? Às vezes a gente realmente não pensa na emoção. E a emoção toma conta, né? Toma conta da gente naquele fração de segundos. Sim, e quando sim. você tomou uma posição que não era para ter tomado e depois vem as consequências, né? A gente tem algumas pessoas falando aqui também, nos comentários, sobre a traição dentro da igreja, que tem sofrido que a traição está maior do que o coronavírus. Meu Deus do céu. Adoro! Pessoa muito criativa, glória a Deus. Isso é velho, né? Isso é antigo, traição dentro da igreja. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, isso não é coisa nova, não. Gente, eu tenho 21 anos de ministério e nesses 21 anos o que eu já vi líder ser traído, né? Eu mesma já pastoreei a igreja, tive o meu rebanho, né? Durante o período que Deus me permitiu pastorear para poder ter experiência. E nesse período eu tive, em especial, uma pessoa que fazia parte do meu ministério, que, assim, que veio para ser bênção, e foi uma bênção muito grande, mas, de repente, se ensoberbeceu, e essa é a pior desgraça que acontece, né? Se ensoberbeceu pelo patamar que o Senhor deu de autoridade, de discernimento, de espiritualidade, e aí se ensoberbeceu e começou a achar que tinha até tanta autoridade quanto eu. E promoveu, assim, na casa de uma ovelha, que ela se aproximou muito, que andou muito, né? A ovelha, a menina muito crente, o marido ímpio, mas apesar de ser ímpio, nós fizemos um culto no lar, e nesse culto no lar, ele falou assim, nossa, eu nunca pensei em ouvir uma palavra dessa. E ele começou a ir para a igreja com ela. Entendeu? Esse irmão começou a ir para a igreja com a sua esposa, essa pessoa começou a ir para a igreja com a esposa, e ficou frequentando a igreja, e aí ela começou a se enfiar na casa desse casal e promover uma fofoca. Meu Deus. Que esse homem não apenas não ia mais para a igreja, como queria proibir a esposa, que era obreira, de ir para a igreja. Criou um problema terrível para aquele casal, porque aí a esposa queria se dedicar ao ministério, a causa de Jesus, e não podia, porque o marido a impedia, porque ela foi na casa dele e começou a falar coisas que não concernia ele, como homem ímpio ainda, saber, porque não tinha entendimento. E ali ele começou, não, então você não quero que vá e não sei o quê. Então, assim, e era uma coisa que eu não esperava. E ela começou a ir pouco para a igreja, começou a falar comigo, pastor, eu estou com muita dificuldade, porque meu esposo está assim, porque meu esposo está assado. E eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, pastor, eu não faço ideia.
E aí eu dobrei meu joelho para orar, Denise. O Senhor falou assim, ó, a tua ovelha fulana foi na casa deles e falou isso, isso e isso para ele. Deus. E essa palavra amargou o coração desse homem. E eu liguei para ela, falei com ela, e ela, não, eu não fiz isso. Eu falei, filha, fez o que Jesus falou. Mas eu estou colocando você nas mãos do Senhor. E a coisa mais triste, ela me atraiçoou, me feriu, uma pessoa que eu tinha muito amor, que eu zelava com muito amor pelas minhas ovelhas. Então, assim, foi uma ferida que teve dentro da minha alma, doeu muito aquela traição, aquela palavra que ela falou acerca de mim. E hoje em dia a coisa mais triste é ver essa pessoa afastada do evangelho, caída, precisando de ajuda, às vezes a gente tentando ajudar, mesmo com tudo que ela fez, e a gente não conseguindo porque ela sente o peso do que ela fez e não permite que eu me aproxime. Então, dentro de igreja, infelizmente, sempre teve e sempre vai ter, porque sempre vai ter joio no meio do trigo. Mas a gente não pode permitir que a essência do joio passe para nós. Isso. Patrícia está falando... E assim, eu conheço inúmeros casos, já aconteceu comigo diversas vezes. A traição, ela vem através de uma perseguição, ela vem através de inveja, ela vem através de cobiça, né? As pessoas não podem ver você num cargozinho mais elevado, ou não pode. Geralmente as picuinhas que tem dentro das igrejas acontecem. Infelizmente. É sobre cargo, é sobre vontade de estar no lugar do outro, é sobre. Só que às vezes as pessoas não param para pensar. Né, vamos voltar na vontade soberana de Deus para cada um. Sim. Né? Minha irmã está falando aqui, ó, igual um cronômetro, que falta 7 minutos. Fala para ela que a live termina, a gente pode abrir outra. Tô brincando. Então, poxa. É verdade, o papo está tão bom. Então, o que acontece? Na verdade, são diversos motivos que levam-se a uma traição dentro das igrejas. Sim. Assim, com a minha experiência, com a minha bagagem, com tudo que eu já vivi, eu entendi uma coisa e aprendi também essa coisa com Deus. Que o tempo, ele revela caráter, ele mostra quem. Não precisa a gente se preocupar. O traidor, ele cai sozinho por ele mesmo. Sabe? Por muito tempo eu fiquei assim, tentando me gladiar, vamos dizer assim, tentando lutar contra isso, querendo mostrar a tudo que eu tinha razão, que eu estava certa, eu me posicionava. Geralmente a pessoa que se posiciona muito, é uma pessoa muito verdadeira, ela vai acabar sendo traída porque ela vai ser interpretada de uma forma totalmente errada, né? Verdade. Então a gente fala muito, a gente que é carismática, a gente que tem esse dom, essa autoridade de Deus, a gente é perseguida. Então, o que acontece? O meu conselho para a mulherada toda que está ouvindo, ó, Andréia Bastos, Andréia chegou aqui, um beijo. Renatinha que está aqui comentando muito. Muita Deus gente abençoe. Aqui. A Mari, muita gente boa. Gente, eu costumo dizer, não parem as vossas vidas, os vossos ministérios por conta de traição, de fofoca, de querem meu lugar. Eu entendi que ninguém rouba o que Deus te chamou para receber nessa terra. Ninguém rouba. O que é teu. Ninguém vai fazer do teu jeito. Você é única, é exclusiva. Ninguém vai ter as ideias que você tem, porque Deus, ele tem um baú de pérolas de ouro para dar para cada um segundo a vontade dele. Então, glória a Deus. Mais eloquente que eu vou ser mais conselheira que a Patrícia, a Renata vai orar mais do que eu, a pastora Helena Raquel vai pregar mais do que nós todas juntas, ô glória! Ô Jesus! Realidade! E é assim a vida, uma reconhecendo o chamado e o talento da outra, para que a gente possa crescer unidas e fortificadas, sabe? Com certeza. Olha para uma árvore, e essa árvore está muito frondosa, muito bonita. Eu já vi árvore assim. No meio dela tem um galinho seco, um galinho com as folhinhas tudo murcha, sabe? E o Senhor me chama
Não, aquela árvore está verdíssima, os galhos tudo forte, mas tem um que está fraquinho. Eu considero esse que está fraquinho o invejoso, o preguiçoso, aquele que não faz a obra do Senhor e não quer que o outro faça. Aquele Terrível, que mas é verdade. Sabe? Mas Deus, ele tem frutos bons e lindos para a tua árvore frondosa. Eu creio. Creia no nome de Jesus. Amiga, eu creio. Fala um pouco sobre a confiança. Se a nossa live cair, a gente volta na outra para terminar e para orar. Tá bom, meninas? Fechou. Olha, confiança é fé. Confiança é fé. Se você confia em alguém, você tem fé naquela pessoa. Aleluia. E é muito triste realmente quando a gente passa por um processo em que a nossa fé em alguém ela é frustrada, né? Sim. Porém, nós temos sempre que lembrar que a nossa fé tem que estar depositada no Senhor. Porque no Senhor, a nossa fé, a nossa confiança nunca será frustrada. E ainda que nós passemos por frustrações com pessoas, com homens, com mulheres, com amigos, com Deus, nós nunca passaremos por momentos de frustração a nível da nossa fé não se realizar. Porque Deus sempre tem uma palavra para nós. Se aquilo que esperamos de Deus, que confiamos que vamos receber dele, é o realizável, é o que ele deseja fazer, ele vai dizer sim. Se não é realizável, não é o que ele deseja fazer, ele vai dizer não. E se é realizável, mas não é o tempo, ele vai dizer espera. Então Deus sempre vai nos dar uma resposta em relação à nossa confiança, à nossa fé nele. Agora, porém, nós temos que entender que pessoas são falhas, todo ser humano é imperfeito, o único perfeito é o Senhor. E toda vez que nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé naquilo que é imperfeito, pode acontecer que em algum momento a imperfeição se manifeste e a nossa fé seja frustrada, a nossa esperança, a nossa confiança seja frustrada. Então nós temos que ter, antes de tudo, antes de realmente depositar um grande nível de confiança em alguém, entender que nós estamos depositando a nossa confiança em alguém que é imperfeito. O problema, amiga, é que nós, quando falamos de confiança, a gente está falando de confiança cega. E confiança cega não é realista. Confiança cega, ela é utópica, ela é um sonho, ela é uma ilusão. Nós não podemos ter confiança cega. Sim. Vai cair a live. Vamos voltar. Tamo junto. O legal que está aí comentando. Preciso de vocês que vocês voltem, tá? Eu quero comentar sobre isso que você falou. Quando se perde a confiança, é complicado. A gente está voltando, tá, gente? Vamos encerrar essa, que falta meio minuto. Volta com a gente.